Oi, pessoal! Nós estamos na segunda parte, continuação, porque nós paramos em qual é o prazo para processar depois que você sai da empresa. Agora, nós vamos perguntar também se pode processar a empresa enquanto estiver trabalhando. Pode, doutora? Pode processar a empresa enquanto estiver trabalhando, mas aí todos esses casos são muito individuais, né? O que está acontecendo? Vale a pena processar a empresa e estar lá trabalhando? Qual é o caso, né? Então, assim, normalmente esses casos chegam muito para a gente quando tem rescisão indireta, quando é caso de rescisão indireta. O que é isso? É como se o empregado demitisse, entre aspas, o empregador. Então, o empregador, ele rompe com aquela confiança na execução do contrato. Ele faz algo muito grave que prejudique a confiança, a fidúcia ali do empregado, e ele não tenha mais condições, o empregado não tenha mais condições aí, de... no caso, ele pode então, processar. Você viu, você já tem essa resposta que você pode, desse jeito que ela está falando. Mas tem que ter um cuidado, porque de repente você precisa desse emprego e vai processar e vai perder o emprego, né? Doutora? Mais ou menos, porque assim, o que eu aconselho, né? Normalmente são casos de rescisão indireta. Então, o que eu aconselho ao empregado? Primeiro, ver se realmente ele tem um outro emprego à vista, que ele possa sair daquele emprego, tá? O ideal seria isso. Mas tem que tomar cuidado também para notificar aquela empresa que ele está saindo, porque senão pode configurar um abandono de emprego, né? Ou seja, justa causa, e aí ele sair sem os direitos dele garantidos. Tá vendo? Então, o que eu aconselho? Aconteceu algo grave, eu vou dar um exemplo extremo. O empregador te ofendeu, o empregador, às vezes chegou até um caso semelhante em janeiro desse ano, que o empregador partiu para cima mesmo, né, o gerente, era um restaurante, o gerente partiu para cima do garçom. Não tem mais como continuar nesse trabalho. Então, além de ser um crime, né, e passível de um registro de ocorrência, na parte trabalhista, o empregado ele tem que notificar aquela empresa dentro de 30 dias do acontecimento, para que ele não configure para aquela empresa um abandono de emprego, né? Atrasos salariais, a empresa não está pagando vale transporte, enfim, são uma série de questões que a lei prevê que cabem rescisão indireta. E uma última dica quanto a essa pergunta é que consulte um advogado antes de pedir demissão, porque o empregado está se sentindo tão coagido naquele ambiente ali, que ele acaba pedindo demissão e para reverter isso depois é mais difícil, né? Então, assim, cuidado, não peça demissão de plano, tá? E cuidado também para não deixar passar mais de 30 dias, porque pode ser configurado o perdão tácito, ou seja, o empregado perdoou, o empregador o contrato pode continuar a ser executado normalmente. Vendo? É uma pergunta que é assim, ó, exerço muitas funções além das que eu fui contratada. Isso está certo? Depende também. Porque vou dar um exemplo prático, né, para contextualizar aqui e ficar mais fácil o entendimento. Uma atendente de um salão de beleza, por exemplo, né? Ela foi, ou de uma loja de roupa, ela foi contratada para quê? Para atender as pessoas, às vezes ficar no caixa, às vezes ficaria atrás do balcão. Sim, e tal. sim. Aí ela acha que porque ela está servindo um cafezinho para uma cliente, por exemplo, já é um acúmulo de função. Depende. Assim, a justiça, né, a jurisprudência tem entendido que não. Então, a justiça tem entendido que só configura o acúmulo de função quando aquela
outra função diferente, né, que é diferente da qual ele foi contratado, o empregado foi contratado, é completamente diferente, né, não serve aquele ambiente do trabalho. Entendi. Então, a atendente, por exemplo, que o chefe manda ela consertar, a atendente do salão de beleza, o chefe dela manda ela pegar o filho dele na escola, o chefe manda ela pegar o aparelho de ar-condicionado, levar... Isso foi um caso real também lá no escritório. O chefe manda ela pegar o aparelho de ar-condicionado, pegar um Uber e ir lá consertar na técnica. Isso daí já está completamente fora da função de atendente. Agora, servir cafezinho, uma água, até passar um cafezinho para uma cliente, passar um paninho ali no balcão... Isso faz parte da função, e não sou eu que estou dizendo, gente, é a justiça. Então, assim, cuidado com as reclamações trabalhistas nesse sentido. Maravilha! Qual é a responsabilidade da administração pública em relação aos empregados? Empregados terceirizados, que ela está dizendo? Então, isso acontece muito também, que o empregado que é contratado por uma empresa, né, e ele é terceirizado, ele presta serviços para a administração pública. Sim. E aí essa empresa que contrata esse empregado, ela comete uma série de irregularidades ao longo da execução do contrato. Quando termina esse contrato, o empregado aciona na justiça a empresa, mas aciona também o órgão da administração pública para a qual ele prestava aquele serviço. Entendi. Né? Isso é muito normal, né? O empregado terceirizado, que chama. Sim. Né? E aí, na justiça, o empregado encontra uma série de dificuldades, né? O reclamante, ele encontra uma série de dificuldades para responsabilizar esse órgão público, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque esse órgão público, ele só responde quando há uma falha na fiscalização desse contrato. Então, eu sou contratada por uma empresa X, né? Eu vou prestar serviços para um órgão público qualquer. Eu não vou dar um exemplo, né? E aí, nesse órgão público, se eu estiver percebendo, a empresa está cometendo uma série de irregularidades, não está pagando o meu vale-transporte, está atrasando o salário, e aí eu comunico isso ao gestor ali do órgão público, que eu estou prestando serviço, que é o tomador do serviço. Eles não fazem nada, eles se quedam inertes, né? Está havendo uma falha na fiscalização. Ou então, muito comum, o fiscalizador ele nem vai lá. Então, qual é o cuidado que o empregado tem que tomar? Procura o Ministério Público do Trabalho, mande e-mails para a empresa, para o gestor principal dessa empresa, desse órgão público, e até, dependendo do órgão público, até para a secretaria. Aquele órgão público faz parte, né, estadual ou um ministério, enfim, se for um órgão federal, para você se resguardar. E lá na frente, você, num caso de a empresa que você prestou serviços, a empresa a qual você foi contratada, falir e quebrar, que é muito comum, né, você ter a segurança de acionar a administração pública e ela ter que pagar. Maravilhosa, né? Exatamente, e ela ter que pagar a sua condenação, a sua indenização. Antes, eu quero falar com você, porque nós queremos deixar o endereço da nossa doutora. Você pode consultar. Eu gostei muito, queria o endereço. Ela vai deixar o endereço das redes sociais. Isso, me procurem lá, marcelacunha.advtrabalhista. De novo, marcelacunha.advtrabalhista. Maravilha, né? Vamos bater um papo sobre direito trabalhista, me procurem lá, qualquer dúvida. E para encerrar, eu vou fazer essa pergunta. No trabalho, pode ter doença ocupacional ligada à saúde mental? Doença ocupacional? Pode. As doenças ocupacionais, que são doenças provocadas no ambiente de trabalho. Sim, então, o ambiente de trabalho, ele causa algum adoecimento, exatamente, né? E aí,
agora tem surgido muitas demandas ligadas à saúde mental. Sim. Então, empregados com uma CID, por exemplo, de transtorno de pânico, ansiedade generalizada, depressão, a gente tem visto a jurisprudência admitir e equiparar esse tipo de... considerar esse tipo de doença ocupacional equiparando acidente de trabalho. Então, os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários são garantidos nessa situação. Maravilha! Estamos terminando, com certeza. Entrando no assunto, esclareceu muita coisa sobre os direitos trabalhistas. A nossa doutora abençoada, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito bom mesmo. E você pode comentar. Você pode comentar e com certeza você vai dizer assim, isso foi muito bom para mim. Porque entrando no assunto, o propósito é esse, ajudar aquele que não tem como consultar um advogado. Exatamente. No caso de hoje, porque muitas vezes, nós tivemos aqui economista, você não tem como. Nós entramos no assunto. E hoje, este assunto também é assim um assunto que todo mundo passa, porque todo mundo trabalha e tem um dia que ele é mandado embora e ele não sabe como vai agir. Né? Até a próxima! Até! Nos siga, Terezinha Rosa, com HIS, tanto no Instagram como no canal. Falando contigo, que é muito bom você estar compartilhando e se inscrevendo. Olha, é muito rápido. Você está lá com o celular, ó, pum, se inscreveu. Fala para tua tia, para tua mãe, para tua irmã, porque não paga nada, gente. Até a próxima.